consegue fazer, é o que vai além da nossa capacidade. E isso Deus faz com excelência. Ele cumpre o papel dele, ele cumpre a palavra, a promessa, e glória a Deus. Mas a gente já teve tantas quintas aqui, por esse motivo me coloco de joelhos, né? Com tantos propósitos aqui ministrados. E no dia de hoje, o propósito qual o Senhor colocou no meu coração, para que a gente pudesse nos colocar de joelhos, é falando sobre conseguir, né? Ter o ânimo a qual nós precisarmos para não desistir, né? E o Senhor falava muito isso comigo. E até a gente estava conversando ali com a Tassi, com o Henrique no começo do culto ali atrás. E eu falei assim, a palavra tem a ver com isso. A palavra então vai falar com você, eu falei para a Tassi. Eu falei, porque o Senhor colocou isso no meu coração. E hoje nós vamos falar sobre nos colocar de joelho diante da presença do Senhor, para buscar o ânimo que nós precisamos. Porque isso, a palavra, ela deixa bem clara para todos nós, né? Que o Senhor não nos prometeu dar ânimo. Ele prometeu estar conosco em todos os dias, em todos os momentos. Ele nos deixou o Consolador. Mas Ele falou, tenha bom ânimo. E é exatamente isso sobre o que nós vamos ler. Se você abrir a sua Bíblia aí, no livro de João, capítulo 16, versículo 33. João 16, 33. Glória a Deus. Amém? João 16, 33. Está travando? Amém. Então abra a sua Bíblia. Que o computador às vezes trava. Então, traga a sua Bíblia. João 16, 33. Amém? Todos acharam? Lá, agora foi no telão, mas se você achou aí, glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E se a gente olhar para o versículo acima, o 32, ele diz assim: eis que chega a hora, e já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para seu lado, e me deixarei só, mas não estou só, porque o Pai está comigo. Jesus ali, se a gente voltar ali para o título que tem ali no capítulo 16, ele está dando as últimas instruções para os discípulos, né? E ele fala da promessa do Consolador e da sua volta. Então, se a gente olhar bem para esse versículo, o que eu acho lindo é que Jesus ele deixa bem claro que é chegada a hora, né? Estava se aproximando, que cada um iria para um lado, cada um teria um papel. E ele deixa no versículo abaixo muito bem explicado, para nós ter ânimo, porque nesse mundo nós teríamos aflições. E a gente sabe que nos dias de hoje não está sendo fácil, né? E a gente não está dizendo só na área religiosa, a gente não está dizendo só na parte cristã. A gente está falando da vida secular também, né? Porque a gente tem enfrentado aí muitos rebuliços na lei, a gente tem enfrentado muitas pessoas se achando os donos das razões, dos direitos, e é assim que eu penso, é assim que eu vou viver e tá tudo certo. E Jesus é lindo porque ele já sabia de tudo que ia acontecer. Na caminhada dele aqui, ele veio com um propósito, ele cumpriu o seu propósito, o seu papel, mas é lindo porque ele falava em entrelinhas com aqueles que andavam com ele e deixou várias cartas aqui na palavra do Senhor, como nos dando também instrução para as nossas vidas. E a gente estava conversando ali no fundo, o bispo começou a entrar um pouquinho no assunto da gente, literalmente, a gente meio que relaxar, a gente deixar as coisas como está.
né? Muitas vezes a gente tenta e a gente vê que não dá certo e a gente fala, deixa pra lá, eu cansei. E é muito natural a gente como ser humano pensar dessa forma. Porque a gente é limitado, a gente tem um desgaste, a nossa mente está saturada, porque não é só o físico, a gente tem vivido os dias difíceis, principalmente emocionalmente dizendo. E a gente está estressado de todas as formas. A gente está inquieto de todas as maneiras. E eu vou dizer para vocês, como experiência própria, que eu particularmente, tem dias que eu olho para a minha vida e eu falo, Senhor, eu estou perdida. Eu não estou sabendo lidar. Eu não sei se com você é assim também, eu acredito que você também. Você olha para você e você fala assim, Senhor, o que o Senhor está querendo? Porque eu estou sentindo que eu cheguei no meu limite. Eu cheguei num ponto da minha vida que eu estou fazendo tudo certo. A gente acha que está fazendo tudo certo. E a gente fala assim, e aí? Literalmente é como se a gente estivesse perdido, gritando um socorro aqui dentro, não para fora. Mas a gente muitas vezes não reconhece. Muitas vezes a gente não tem a capacidade de olhar para dentro de nós mesmos e reconhecer que nós estamos perdidos. Mesmo vindo na igreja, mesmo tendo estudo de quarta-feira, mesmo tendo amizade com pessoas cristãs, mesmo você tendo acesso aos pastores, mas a gente se sente perdido. Porque muitas vezes a gente olha, e eu acredito que com os discípulos foi exatamente isso, porque a palavra nos diz isso. Quando Jesus morre, eles olham e falam, acabou, já era. Tudo aquilo que a gente andou, tudo aquilo que a gente viu, e agora? Eles se esqueceram do que Jesus revelou para eles enquanto estava ali com eles. E as escamas deles caíram depois de Jesus ressurreto. E muitos de nós estamos assim, nós estamos aqui dentro da igreja, nós conhecemos a palavra, nós temos acesso de várias maneiras, não só estando aqui, porque a gente tem o celular hoje, a gente tem devocionais, a gente entra em pregações, a gente escuta louvor, mas parece que ao mesmo tempo que eu faço, eu estou vazio por dentro. Eu não consigo me encontrar. É literalmente, sabe, parece que os seus olhos vê tantas coisas, mas ele não consegue focar num único alvo, num único ponto. E aí a nossa mente vai ficando cansada, a gente vai ficando estressado, vai ficando esgotado. Isso acaba atingindo o físico, porque a gente sabe que a maioria das doenças que a gente está enfrentando hoje é por causa do emocional. E aí a imunidade cai, a gente fica com gripe, pega a gripe direto, a gente fica com virose, a gente fica com 1000 coisas. E aí entra uma área de perigo muito grande. Porque a gente passa a se preocupar mais com a nossa vida secular do que com a prioridade que são as coisas de Deus. E a gente como ser humano é até razoável a gente entender, porque a gente precisa trabalhar, a gente precisa sustentar a nossa família, a nossa casa. Mas na hora de eu buscar em primeiro lugar aquilo que me completa, aquilo que enche a minha vida, vem o desânimo, vem o cansaço, e a primeira coisa que a gente fala: não vou para a igreja, não vou fazer a obra, não vou pregar, não vou falar. É ou não é assim? Para trabalhar a gente tem que estar lá, porque se a gente não for e não tiver uma justificativa muito boa, no final do mês você não tem mais aquele serviço. O seu patrão, ele não vai ser tão tolerante como de repente o pastor, o marido, a esposa, o filho. E aí a gente acaba invertendo os papéis. Mas Jesus, ele disse para nós ter ânimo. Mas pastora, como é que eu vou buscar esse ânimo? O Senhor, ele nos deu 2 estratégias: orar e ler a palavra dele. São as únicas 2 coisas
que vão fazer com que você permaneça firme na presença de Deus. Ah, pastora, mas será que você falando palavras bonitas para mim não vai me convencer? Eu posso te convencer no momento, mas para que seja uma coisa duradoura, para que seja uma coisa permanente, é só Deus. E a palavra dele nos traz isso, constância. A oração nos traz constância. Porque é o que a gente estava comentando ali no fundo. O que a nossa alma quer? A nossa alma quer comer, beber e folgar. E o espírito como é que fica lá dentro? Vai, não para. Vai, continua. Eu sei do teu potencial, eu sei da tua força. Sou eu que te capacito. É um conflito dentro da nossa cabeça, é um conflito dentro dos nossos sentimentos. E isso a gente só conquista na palavra e na oração. Por isso tão importante nós ouvirmos a palavra. Por isso tão importante nós lermos a palavra. Por isso tão importante nós estudarmos a palavra. E por isso é tão importante nós termos um diálogo sincero com Deus. Porque por mais que Ele conheça o teu coração, por mais que Ele conheça o seu emocional, por mais que Ele conheça os seus pensamentos, Ele deseja se relacionar comigo e com você. E quando eu estava trazendo, ali essa palavra de ânimo, o Senhor me fez lembrar de 2 versículos que Ele está lá no livro de Jeremias. Jeremias 29. Jeremias 29. Glória a Deus. Nós vamos ler alguns capítulos para a leitura não ficar muito extensa. Então eu vou pular aí alguns versículos e vou falando para vocês. Em Jeremias, o título que está ali em cima do capítulo 29, ele, na tradução aqui a qual eu estava estudando, ele está como carta aos exilados. A carta de Jeremias aos cativos de Babilônia, O primeiro versículo ele diz assim: e estas são as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciões do cativeiro, como também aos sacerdotes e aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia transportado de Jerusalém para a Babilônia. Agora nós vamos correr nossos olhos lá para o versículo 4. Ele diz assim: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos que foram transportados, que eu fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia. Edificai casas e habitai-as, plantai jardins e comei o seu fruto. Tomai mulheres e gerai filhos e filhas. Tomai mulheres para os vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos ali e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade para onde vos fiz transportar, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: não vos enganei os vossos profetas que estão no meio de os falsos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhos que sonhais, porque eles vos profetizam falsamente em meu nome. Não os enviei, diz o Senhor. Porque assim diz o Senhor: certamente que passados 70 anos em Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando vós a trazer a este lugar,
porque eu bem sei os pensamentos que tenho de vós, diz o Senhor. Pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis e orais a mim e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares, para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Amados, esses últimos versículos são versículos bem conhecidos, mas o que eu quero dizer para você através dessa palavra, o Senhor me fez ir a essa carta, a qual Jeremias escreve ali, dizendo que foi o próprio Deus que tira aquele povo da sua pátria, por isso chamados exilados. O Senhor tira, coloca num lugar totalmente improvável, mas o Senhor diz: ei, constitui família, construa casas, plantem, comam do fruto, preguem a paz, manifestem a paz aonde eu vos coloco. Será que tem alguma coisa a ver nos dias de hoje? Eu acredito que eu não sou daqui. Você é daqui? Então nós estamos exilados, porque eu creio que eu sou do céu. Nessa terra, ela é passageira. Nós nascemos aqui no Brasil, mas eu acredito que o Senhor pode nos levar para muitos lugares, para justamente manifestar a glória do Senhor. E aqui ele fala para não dar ouvido aos falsos profetas, não dar ouvido a adivinhações, né? As pessoas que se dizem cristãs e continuam acreditando em horóscopo. Eu vou fazer o joguinho lá na Mega Sena, vou fazer minha fezinha, irmão. A nossa sorte é o Senhor Jesus. Não adianta você ficar depositando as suas crenças em coisas deste mundo, porque o Senhor não se agrada. A nossa crença, a nossa base é Cristo Jesus, é vida e vida com abundância. Não importa onde você está, não importa onde o Senhor te leve, você é um escolhido do Senhor. Você tem uma grande promessa. Deus tem um grande chamado. Então, se você está naquele lugar, não desanime, levante a tua cabeça, não esmureça. Deixe com que a glória do Senhor resplandeça. Faça o seu trabalho com excelência. Nós estávamos comentando exatamente mais uma vez isso ali antes de começar o culto. Tudo que a gente vai fazer, amados, independente de para quem seja, faça com excelência, porque você é templo do Espírito Santo, você é alguém muito especial, você é alguém muito precioso. Então tudo que você for fazer, dê o seu melhor, independente de para quem for. Não, eu vou fazer o meu melhor porque é para Jesus. Não, a palavra do Senhor fala que quando a gente faz por qualquer pequenino, é como se estivesse fazendo pelo próprio Jesus. Então comece a olhar como Jesus olhava, comece a falar como Jesus falava, comece a caminhar como Jesus caminhou. Por mais imperfeito que nós somos, mas nós podemos nos aperfeiçoar, porque a palavra, ela faz isso sobre as nossas vidas. Ela transforma quando ela encontra alguém disponível e disposto a ser transformado. Eu posso desejar o melhor para você, eu posso profetizar sobre a sua vida, mas se você não quiser, se você não tiver o ânimo, se você não tiver a disposição de receber, de se amoldar como a palavra diz para que nós sejamos, não adianta. Porque depende mais de nós do que Deus.
Ele só vai fazer se nós deixarmos, se nós entendermos, amados, que nunca foi sobre essas coisas que a gente vê, nunca foi sobre essas coisas que a gente gosta. É muito maior, é muito melhor a promessa que Ele tem. Mas nós, nas nossas limitações, a gente coloca os nossos corações em coisas, em objetos, em pessoas, que a gente sabe que muitas vezes não é o que Deus tem. E aí vem a frustração. E a frustração é uma grande arma do inimigo para trazer o desânimo. Porque a gente põe tanta expectativa. Agora vai dar certo. Não, agora eu estou sentindo que está diferente. E aí acontece, aí vem a frustração, vem o desânimo, vem o cansaço, eu paraliso e o diabo está assim, ó, batendo pau. Olha lá, ele falou que ia conseguir, mas mais uma vez ele parou. Mais uma vez eu consegui. Mas, amado, eu tenho uma notícia para te dar. Não vai ser de quantas vezes você caiu, mas sim de quantas vezes você entendeu que você sem nada, sem Deus não era nada. Vai se tratar de quantas vezes você literalmente chegou até o Senhor, reconheceu as suas falhas e o Senhor te levantou. Só que tudo tem limite, né? Eu costumo dizer assim, o meu cunhado, na parte sentimental, é uma pessoa que tem bastante problema. E eu costumo dizer para ele assim, Marco Antônio, a gente errar uma, duas vezes é natural de ser humano, mas continuar no erro, persistir no erro, aí já é burrice. E eu não aceito isso, porque Jesus, Deus nos fez inteligentes. Mas aí a gente se deixa levar pelo nosso sentimento. A gente se deixa levar, eu tô com pena, eu tô com dó. Não se esqueça que tudo que você está plantando, Deus vai te isentar da colheita. Glória a Deus. Ele vai estar com você lá, mas Ele não vai te isentar da colheita. Ele não vai te isentar da responsabilidade que não era para você ter feito. Não era para você ter ido. Não era para você permanecer no erro. Deus não vai isentar. E vou dizer para vocês, amados, que essa semana ainda, hoje, eu comecei a refletir muito. E eu sei que eu ainda não estou fazendo o que Deus quer que eu faça. Eu falo que desses 5 anos para cá, os meus sentimentos ainda estão confusos. Eu creio, eu acredito, mas eu sou ser humano. E eu vou dizer para você que tem dias que, olha, eu falo assim, Senhor, nem eu, sabe, consigo olhar para o espelho e me achar literalmente, como eu já estava dizendo aqui para vocês. Mas como que a gente conquista isso? Se resolvendo aqui dentro? É através da oração. É através do Espírito Santo. E a gente tem algumas armas, algumas estratégias. A pastora Mara, quando a gente fez a metamorfose, a gente tinha toda semana um exercício, né? Para lidar com os nossos sentimentos, com a nossa emoção, colocar ali, mexer literalmente no quartinho da bagunça. Mas um exercício que a gente tinha que praticar todos os dias era ir na frente do espelho e declarar coisas boas e positivas ao nosso respeito. É olhar para nós mesmos no espelho e dizer assim: eu sou capaz, eu vou conseguir, eu sou filha do rei, eu sou amada, eu sou perfeita diante daquilo que o Senhor quer que eu seja. Determinar coisas boas. Senhor, ontem eu não consegui, mas hoje eu vou conseguir em nome de Jesus, porque o Senhor é minha força, é o Senhor que vai me sustentar, é o Senhor que vai me capacitar. E nós lemos aqui,
porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de e não de mal. Se o próprio Deus tem pensamento de paz, mesmo conhecendo a cada um de nós, quem somos nós para achar que nós não vamos conseguir? Quem somos nós para achar que aquela pessoa não vai dar certo? Porque Deus tem pensamentos bons ao nosso respeito. Só que nós, sendo seres humanos, a grande maioria das vezes a gente tem o talento, que eu falo que é um talento, a gente se vitimizar. Mas é bom a gente ser vítima, né, pastora? A gente ganha um colinho. Ai, a gente ganha atenção se vitimizando. Ô, irmão. É bom a gente se vitimizar. Amados, cuidado. Porque o vitimismo é um lugar de conforto. É uma zona de conforto muito perigosa. Porque o vitimismo, ele sempre vai dizer para você que você é sempre o coitadinho e a coitadinha. E não é isso que Deus pensa de mim e de você. Então nós temos que tomar muito cuidado. Porque nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo que é bom vai trazer coisas boas pra gente. Né? De certo que às vezes a gente chorar um pouquinho ali pro marido, para ganhar um presentinho, para deixar usar o cartão, faz parte, né? Faz parte, né? Ou o marido chora, eu não gasta mais, eu não tenho. Né, amor? Mas a gente está dizendo de viver nessas mesmices, nessa situação. Isso é uma área muito perigosa. E a gente renunciar essas zonas, rapaz, é difícil. É difícil a gente renunciar. A Tassi estava falando ali pra gente, né? Pastor, eu não conseguia acordar cedo. Não é isso? Pastor, era uma luta para mim. Mas aí eu comecei. Tá sendo fácil? Não. Mas ela sabe que é o melhor. Porque ela estava como... Posso falar? Você estava falando ali? Ela estava falando assim, pastor, eu precisava acordar mais cedo porque eu sentia falta de fazer meu devocional. Eu já acordava e ela trabalha em casa, né? Já ia direto para a tela do computador, começava a rotina dela ali. E ela percebia que os dias que ela conseguia acordar um pouco mais cedo, fazer o devocional, ter uma rotina, parece que o dia flui melhor. Parece não, é uma realidade. O dia flui diferente. E ela está conseguindo isso, mas está sendo fácil? Não está. Porque é tão bom a gente ficar até mais tarde na cama, né? É tão gostoso. A procrastinação. Eu sei que eu preciso fazer isso hoje. Ah, mas eu vou deixar para amanhã. Hoje não estou com vontade. Aí o dia de amanhã acontece outra coisa, porque a palavra diz que para cada dia já basta o seu mal. E aí aquilo vai ficando, e aí quando a gente vai ver já está uma bola de neve. Que se a gente não conseguiu fazer lá, que era pouquinho, agora ficou mais difícil ainda. E a gente se enrola de uma tal maneira. Se tem uma coisa que funciona na minha vida é rotina. Eu não sei na sua. Mas, amados, rotina para nós como seres humanos faz toda a diferença. Eu vou dizer para vocês que eu tenho rotina em casa. Se você chegar antes de eu mudar, se você chegasse na minha casa na terça-feira de manhã, eu ia estar passando roupa. Se você chegar, antes de eu mudar isso, se você chegasse de quarta-feira na minha casa, você ia encontrar eu limpando a casa. Para cada dia eu me programo para fazer uma coisa. E, amados, eu não gosto de pular etapas. Lógico, uma doença, aconteceu um imprevisto, é óbvio. Mas procure manter uma rotina.
né? Acorde, faça seu devocional, ore, separe para o Senhor momentos, faça disso uma rotina na tua vida. Isso faz toda a diferença. E a gente vai criando hábitos. Certa vez, eu estava com a minha sogra internada, quando ela caiu e quebrou o fêmur. Eu estava no hospital com ela, e a moça que estava internada do lado dela, nova moça, tinha 30 e poucos anos na época, ela tinha ido para o hospital fazer a reconstrução do intestino, porque ela tinha ficado, se eu não me engano, 2 anos e meio com a bolsa, né? Ela teve, o que você tinha, em nome de Jesus? Endometriose, fugiu a palavra. Ela tinha endometriose, o caso dela foi muito sério, ela teve que tirar, né? Ela ficou 2 anos e meio com a bolsa, e depois ela conseguiu, né, com o tratamento curar, e foi fazer a reconstrução. E aí eu comecei a conversar com ela, e ela não era cristã, e ela falou que no começo aquilo para ela foi chocante. Ela falou para mim, foi chocante, porque imagina, eu sou mulher, sou casada, eu tinha vergonha no começo do meu marido me ver. Eu não aceitava que o meu marido visse eu, por exemplo, fazer a higienização da bolsa. Ela falou, eu não fui mais para a praia, eu não fui mais para a piscina. Ela falou, mas depois de uns meses, eu comecei a me adaptar. E ela virou para mim e falou assim, Camila, se tem uma coisa que eu aprendi no meu processo com a bolsa, é que o ser humano é adaptável. E é uma realidade. O ser humano, ele se adapta muito fácil, tanto para coisas boas quanto para ruins. Então nós precisamos tomar cuidado com as adaptações. E vou dizer, adapte-se, amolde ao que a palavra te diz. Vai ser fácil? Não. Mas por essa causa, se coloque de joelho, para que você vença o desânimo, para que você vença o comodismo, para que você saia dessa adaptação ruim que tem feito com que você não exerça o que Deus tem na minha e na tua vida. Em nome de Jesus, eu queria ler aqui, eu quero deixar um tempo depois para a gente orar, amém? O livro de João novamente, João 17, do 20 ao 26. João 17, 20 ao 26. Vou dizer algo para vocês. Jesus, quando estava já se preparando para cumprir o propósito final da trajetória dele aqui como humano nessa terra, ele começou, o 17, ele começa fazendo oração pelos discípulos, ele começa orando, né, por tudo aquilo que que ele ia enfrentar, mas a partir do versículo 20, é algo extraordinário, porque algumas Bíblias, ela tem um corte a partir do versículo 20, e ele tem como título, Jesus ora, Jesus ora pelos crentes. Tem algumas Bíblias que tem um corte, não tem? A sua tem? E eu acho lindo isso, porque você crê? Então Jesus há mais de 2000 anos orou por mim e por você. E olha o que ele diz: eu não rogo somente por esses, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me destes, para que sejam um como nós somos um, e neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviastes a mim, e que tens amado a eles como tens amado a mim. Pai, aquele que me destes, quero que onde eu estiver,
também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me destes. Porque tu me has amado antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. E estes conhecerão que tu me enviastes a mim. E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado estejam nele e neles estejam. Jesus está comigo, e se nós estamos nele, nós temos que manifestar tudo aquilo que Jesus manifestava. Amados, você é capaz, você consegue superar. Você é mais do que você está imaginando a seu próprio respeito. Você é inteligente, o Senhor é que te capacita. É na nossa fraqueza, que Ele capacita, porque nós reconhecemos que de nós mesmos nós não temos nada para oferecer de bom, mas a partir do momento que Ele faz morada em mim, tudo se faz novo da minha vida, e eu tenho que compartilhar com você, que você é capaz de superar, que você é amado, que você é desejado. O Senhor, Ele quer fazer através de nós. Da mesma maneira que você acredita, Ele quer que outros acreditem através da sua vida. Amados, eu digo isso para outras mulheres que passaram por luto, por perda de filhos. Eu não sou perfeita, mas se eu estou conseguindo, você também consegue. Porque Deus não vai permitir um fardo maior na sua vida que você não possa aguentar. Deus é perfeito, Ele conhece a sua estrutura, Ele conhece o seu limite. O plano dEle é perfeito, o plano dEle não tem falha. Então não desanime. Cada um aqui, como ele disse, vai chegar uma hora que vai para um canto, vai fazer uma obra. Mas não se desanimem, porque nós teremos aflições. Nós teremos tribulações, nós teremos levantes. Mas a palavra também nos diz que nós somos bem-aventurados por enfrentar esses dias maus e continuar glorificando o nome do Senhor. Porque não é sobre aqueles que desistiram no caminho, não é sobre aqueles que não querem, é sobre aqueles que estão continuando, mesmo que se arrastando, mesmo que ali fraquejando, mas reconhecendo que existe um Deus que pode todas as coisas. Então essa noite Ele quer que o teu se colocar de joelhos seja para não desistir, seja para entender que Ele tem um plano lindo na tua vida, Ele tem um projeto lindo, Ele tem um propósito lindo. Amados, Deus é contigo. Não importa o que as pessoas estão dizendo, não importa os levantes que você está enfrentando, o que importa é que você é o ponto, é a referência da glória de Deus. E as pessoas esperam a diferença de nós. Ai, mas olha, aquela pessoa é tão difícil, ela conhece também a palavra. Mas amados, eu não quero saber a que ponto que ela conhece. Eu quero saber a que ponto você conhece Cristo que habita dentro de você. Não espere do outro, seja você a diferença. Comece por você a diferença. Porque automaticamente as pessoas vendo a diferença em você, a transformação em você, não tem como não refletir na vida de outras pessoas. Nós somos a própria carta de Cristo. Nós somos. E o que essa carta aqui está dizendo? O que essa carta está dizendo para o mundo?
Essa carta está dizendo que está desanimando? Essa carta está dizendo que não quer mais? Que vai desistir? Ou essa carta está dizendo, Senhor, eu estou a ponto de desistir, mas eu sei que no Senhor eu vou conseguir, através da tua palavra, através, ó Pai, de ter intimidade, através de ter comunhão com o Espírito Santo, é que me traz vida. Para muitas pessoas, os limites é a beira do precipício. Mas a gente tem diversas situações aí que nos deixa como exemplo, né? Por exemplo, o limite de Moisés era o mar. E o que Deus fez? O limite de Ana era ter um filho. E o que Deus fez? Limite de José. Nossa, quantos limites José teve? Rapaz! Mas ele foi vitorioso? Quem mais? Jó, Daniel, Jeremias. Vixe, a gente tem uma infinidade de exemplos que tiveram vários limites e muitos não foram 1, 2. Mas eles foram vitoriosos em Deus. E é isso que importa. É a gente olhar como Cristo olha, lá para frente. O bispo estava falando aqui na ministração da oferta, né, de através desse emprego, né, Deus abençoou. Aí eu comecei a pensar, eu falei, olha só como nosso pensamento voa. e eu sou assim, eu tenho uma imaginação, amados. Olha, se pega nas vistas, olha. Eu estava sentada ali, eu falei assim, bom, Senhor, tem 8 anos que você está lá, né? 7 anos. 7 anos que ele está nesse emprego novo. 7 anos. Nós conquistamos a nossa casa própria. Mais 7 anos, eu vou estar numa casa maior. Eu estava ali pensando, Jesus, 7 anos, a gente conquistou o carro que eu sonhava. Daqui 7 anos eu vou ter um carro melhor ainda. Eu estava, sabe, imaginando ali o bispo aqui ministrando e eu já imaginando. Amados, porque nós podemos viver essas coisas boas. E Deus tem coisas muito boas para os filhos dele. Então nós temos que olhar como Cristo olha. Quando Cristo olha para mim e para você, Ele não vai só olhar para a gente limitado. Ele olha num todo. E é isso que a gente precisa ter. É essa visão de coisas maiores em Cristo Jesus. Não só financeiramente, mas principalmente espiritualmente. Galgar em fazer coisas ministeriais que a gente sabe que Deus tem sobre as nossas vidas. Se em 9 anos nós estamos aqui, olha, se em 9 anos nós estamos aqui, imagina daqui 9 anos. Vocês entendem? É olhar com olhos maiores. Porque eu acredito que Deus tem muita coisa boa ainda sobre as nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Vamos se colocar de pé? Vamos orar?